Boa noite, irmãos. Vamos dar início a mais uma reunião de perguntas e respostas aqui com o irmão Luiz Amalfi. Se algum irmão já tiver alguma pergunta, pode sinalizar aí com a mãozinha, abrir o microfone e fazer sua pergunta. Tá certo? Se eu não me engano, você tinha uma dúvida, não foi, Dal? Que você falou inicialmente. Eu tenho aqui uma. Tava meditando. Tô esperando ver se algum irmão aí não quer também. Só um tempinho aí. A gente já tem nossa primeira pergunta aqui, de Val e George. Pode ficar à vontade, irmãos. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmão Luiz. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Graças ao Senhor. Minha dúvida de hoje é sobre a profissão de atuar, né? Porque, como a gente sabe, tem pessoas que exercem essa profissão, né, de atuar em filmes, novelas, séries, né? Tem até filmes que são feitos também bíblicos, né? Pessoas atuam no papel atuando ali como o Senhor Jesus, essas coisas todas. Aí a minha dúvida, assim, se essa profissão de atuar, né, seria pecado. O que é a palavra, como é que Deus vê essas coisas assim? Uma boa pergunta. Tem um versículo que fala sobre. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quando Paulo. Ele achou. Deixa eu ver aqui. Atos 18, versículo 1. Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como eram do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Interessante. Uma vez meu irmão fez um comentário sobre esse ofício de fazer tendas, né? E ele falou uma coisa muito interessante. O ofício deles não era construir casas, mas era fazer tendas. Por quê? Porque sempre uma tenda tem um caráter de algo temporário, né? Se você tem uma tenda, se você vive em tendas, por exemplo, como Abraão vivia, né? Abraão, ele tinha duas coisas, ele tinha uma tenda e ele tinha um altar. E isso foi o que guardou a ele, né, todo o tempo da sua peregrinação. E sem querer sair muito do assunto, né, mas porque está relacionado, Ló, por exemplo, ele tinha uma tenda, mas ele não tinha um altar. E pelo fato de Ló não ter um altar, a separação dele era muito pequena, vamos dizer assim. E até que ele vai em direção a Sodoma e ele abandona de vez a sua tenda, entrando numa cidade. Então,
Abraão tinha essa tenda, e aqui a gente vê que Paulo, Silas, ou melhor, Paulo, Áquila e Priscila, sua esposa, né, esposa de Áquila, eles tinham por ofício, né, por profissão, fazer tendas, que indicava que eles eram temporários, né? Então é muito bom quando a gente, um cristão, né, ele tem uma atividade que é uma atividade temporária, né, que é algo que ele, vamos dizer, ele não está, né, embora que ele possa, logicamente, trabalhar, que nem eu trabalhei 32 anos na mesma empresa, né, ah, mas isso não quer dizer, né, que você não tenha um caráter, vamos dizer, de um peregrino trabalhando numa empresa bastante tempo, né. Então, o que acontece? O trabalho de Paulo era algo que mostrava que ele estava saindo desse mundo, não é? Então, é muito importante, né, que aquilo que a gente vá fazer na vida, né, não seja algo que a gente tenha problema, né, com a carne, com o mundo e com, logicamente, o inimigo, Satanás, né? Ah, toda vamos dizer, esse ambiente de artes, né? Esse ambiente, como o irmão falou, de representação, o ambiente dos atores, né? Na verdade, o ator não está fazendo nada além de mostrar algo que ele não é, não é? Ele está representando alguém um personagem, e assim por diante, né? Então ele não tá mostrando a verdade, ele está representando algo, né? Então eu não vejo, por exemplo, a gente não vê, né, obviamente, né, nenhuma representação, alguém representando alguma coisa na palavra de Deus, né? Nós vemos os homens sendo homens trabalhando naquilo que eles tinham ali no momento, né? E esse meio artístico é um meio muito perigoso, né? Um meio que há muita falta de moral, né? Então a gente tem que ter um grande cuidado nisso, né? Porque eu não vejo assim que seja um trabalho, né? Eu com certeza não faria isso, né? Então a gente talvez precisaria ter um cuidado, né? Quanto a filmes, né, o irmão mencionou também filmes que representam a Bíblia, representam, né, o Senhor, né? Eu acho o seguinte, que todo produtor cinematográfico, de novela, ou qualquer coisa assim, ele tem como objetivo ganhar dinheiro, né? Ele não está trabalhando lá, fazendo um filme lá, num estúdio cinematográfico apenas pela vontade de fazer, né? Ele tem um interesse econômico nisso. E ele está preocupado como chama? Com o pessoal, com o público, né? Será que muitas pessoas vão assistir? Então, ele está preocupado em tentar trazer as pessoas para o assunto que ele quer dizer, né? Então, sempre, né, qualquer coisa, você liga uma televisão hoje, você vai ver três coisas, né? Você vai ver violência, você vai ver corrupção e você vai ver diversão, né? Muito do que hoje existe aí nas mídias, né? É isso aí, é violência, corrupção e diversão. Então, um filme, uma novela ou qualquer coisa nesse sentido, o que ele tem que ter? Ele tem que ter violência, ele tem que ter corrupção, ele tem que ter traição, ele tem que ter, né, esses adultérios ou um casado que olha para a mulher do outro, enfim, né? Todas essas coisas aí. Eu não vejo, com certeza, isso como sendo aquilo que o Senhor talvez
talvez sentasse, né, vamos dizer, se ele estivesse aqui conosco, se ele se sentasse aqui, ele ligaria uma televisão para assistir uma novela, assistir um filme, coisa assim, né? Então, e nós estamos aqui como representantes dele, né? Fazendo o que ele estaria fazendo aqui, né? Eu creio que essa é o nosso objetivo como cristão aqui nesse mundo, né? Representar o Senhor e aprovar aquilo que ele aprovaria e reprovar aquilo que ele realmente reprovaria, né? Então, eu creio que é bom sempre a gente ter essa, essa percepção, né, do que é o mundo, né, das coisas que propagam, né, o mundo, né, trazem o mundo, né, muitas vezes para dentro da casa da gente, né. Então, uma vez um irmão falou uma coisa muito interessante, foi o Bill Orr, os irmãos quiserem olhar, está naqueles dois peixinhos no site das conferências bíblicas, né? E ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim que Adão e Eva, quando eles estavam no jardim do Éden, eles não precisavam de uma casa. Por quê? Porque não havia maldade no jardim do Éden. Quando houve o pecado, a partir daí eles precisavam de uma casa. Por quê? Porque a casa era a proteção que eles tinham de um mundo que estava fora, que estava corrompido, né? Então havia corrupção, então eles se fechavam, por assim dizer, né, na casa deles, e a casa deles era um lugar santo, né, para o Senhor. Então, para a preocupação com as coisas do Senhor, né? Então, até o irmão fala uma coisa interessante. Então, aí eu me fecho na minha casa, e aí eu trago um aparelho lá do mundo, vamos dizer assim, coloco na sala e ligo o aparelho para que ele me mostre o que tem lá no mundo, do que a casa seria uma proteção, né? Então, são coisas que a gente precisa tomar cuidado, com certeza, por quê? Porque esses meios de comunicação, eles acabam influenciando na nossa maneira de pensar. Aí eles acabam criando, muitas vezes, o caráter, né, da pessoa, criando não, né, acabam corrompendo o caráter da pessoa, né, para que ele seja não conforme o caráter de Cristo, né, mas conforme o caráter do mundo, né? Então a gente vê toda essa questão de moda, do jeito que usa, o pessoal tá usando isso, o cabelo tá desse jeito, a roupa daquele jeito, o carro é desse jeito. Tudo isso são tendências, né? De que o mundo, né? Ele desenvolve e depois ele precisa publicar isso para que as pessoas comprem e os produtores recebam, né? O, como chama? O produto, né? Dessas coisas, né? Então, com certeza, irmãos, a gente precisa tomar cuidado, né, com o mundo, porque o mundo quer desviar a nossa atenção de Cristo para as coisas do mundo. Então, creio que isso possa ajudar o irmão, não sei se ajuda ou alguma coisa assim. Não sei se deu para o irmão escutar, porque eu tava com um negócio aqui, mas ajudou bastante, obrigado.
A próxima pergunta aqui é do irmão Leones. Pode ficar à vontade, irmão. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmão Luiz. Boa noite. Minha dúvida é sobre dois dons que eu não compreendi ainda a maneira que esse dom é usado. Não sei se o irmão tem algum conhecimento. O primeiro dom que é a minha dúvida até os irmãos falam que já cessou esse dom, né? Que é o dom de profeta. E aí, não é no sentido de profeta homem, é porque minha dúvida está aqui em Atos 21, no versículo 9, das filhas de Filipe, que profetizava, né? E o outro dom que eu tenho dúvida é o dom de doutor. Não sei se o irmão tem algum esclarecimento sobre isso. Talvez seja importante a gente... Você vai abrir alguma coisa aí, Dal? Não sei se é o Dal ou se é o Eric. Sou eu, Luiz. Você me ouviu aí? Pronto. Foi Atos o que ele falou? Só para acompanhar. Se você quiser abrir alguma outra parte, você fala, viu, Luiz? Tá. Eu estava pensando que é importante, talvez explicar, depois a gente abre passagem lá em Efésios. É importante ver que existe dons que são dons que o Senhor deu para pessoas, né? Vamos abrir lá em Efésios 4, versículo, acho que é 11. Versículo 11. Atos 4, 11. E ele mesmo, o Senhor Jesus, né? Ele mesmo deu uns para apóstolos, aqui há 5 dons, né? Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. E ele deu esses homens querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para que os santos aprendam qual é o seu serviço de cada um, isso que significa ministério, né? Para a obra do serviço, seria a mesma coisa falar, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, cheguemos a varão perfeito, ou completo, ou adulto, né? Sermos adultos nas coisas do Senhor, né? E no 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Então, essa é a função de que o Senhor deu esses dons que são, na verdade, homens, e esses homens, eles são dados, por assim dizer, à igreja como um todo. Né? Então, o dom de apóstolo, o Senhor deu homens, né? Houve 13 apóstolos, né? Na verdade, Paulo também, e esses apóstolos, eles eram para a formação e crescimento do corpo de Cristo. Né? Então, uns eram os evangelistas, que pregavam o evangelho, né? Não houve só os 12 apóstolos, né? Aliás, os apóstolos eram 13, né? Os evangelistas são todos aqueles que têm o dom de pregar o evangelho. Os profetas, né? Pastores e doutores. O importante aqui é notar que esses dons, eles são a pessoa. O Senhor deu uns homens como apóstolos, outros homens como profetas, outros homens como evangelistas. E isso é diferente daquilo que está escrito lá em Romanos 12, que ali não é dom, não é a pessoa,
mas é manifestação do Espírito. Não. Acho que é Coríntios 12. Romanos também fala, mas é Coríntios que eu queria falar. 1 Coríntios 12, Dal, por favor. Versículo 1. Está vendo que a palavra está em itálico? A palavra dons está em itálico. Acerca dos dons, né? Quando está em itálico, significa que não está no original. Abre para mim o versículo, Dal, por favor. Vamos ver as outras versões. Pode descer. O Darby diz, de acordo, acerca das manifestações espirituais. A palavra manifestação também está em itálico, né? Então, a palavra original é acerca do espiritual, irmãos, não quero que sejais ignorantes, né? Então, na verdade, essas coisas que aparecem aqui em Romanos, em 1 Coríntios, aparece em Romanos 12 também, e em Coríntios também fala, mas é manifestação que o Espírito Santo dá para a pessoa, qualquer um, fazer aquilo que o Espírito quer que ele faça, e depois essa capacidade volta para o Espírito Santo. Como se mais ou menos fosse assim, alguém tivesse um carro e desse a chave do carro para outra pessoa, fala assim, olha, vá, por favor, até ali na padaria, compra lá leite e pão e você traz para mim aqui. A pessoa vai lá, pega a chave, vai lá, compra o leite, compra o pão, volta na padaria, dirigindo o carro, chega em casa, pega a chave, devolve para o dono do carro. É isso que está se falando aqui em 1 Coríntios 12. Então, o Espírito Santo, porque se a gente olhar aqui no versículo 4, fala assim, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Não é? Então, naquele momento, o Espírito acha que é útil que alguém, por exemplo, ali como houve ali na descida, quando o Espírito Santo desceu e batizou aquele grupo em um corpo, formando então a igreja, né, o corpo de Cristo, o Espírito achou que seria útil que aqueles que estavam ali falassem em línguas, em outros idiomas, não é? Falassem em outros idiomas para que as outras pessoas que estavam ali também em Jerusalém pudessem entender o que estava sendo falado ali pelos apóstolos, né, e por aqueles que estiveram ali, né, aqueles cento e poucos, né, se não me engano, 150, né, se não me engano, acho que era esse o número. Então, isso é a manifestação do Espírito, é algo que o Espírito dá e é algo que ele, depois, por assim dizer, ele toma. Por exemplo, o versículo 9, aqui, aproveitando que está aberto aqui, fala assim, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. Olha que interessante, os irmãos se lembram de que Pedro, a sombra de Pedro curava os enfermos, né? Só de passar a sombra de Pedro. Era Pedro que tinha aquele poder? Não, era o Espírito Santo capacitando que a sombra de Pedro
sarasse, curasse pessoas, né? Pedro também vai e cura aquele paralítico. E Paulo curou também pessoas, só que ele, né, os irmãos se lembram lá em 2 Timóteo, fala que ele deixou Trófimo doente em Mileto. Por que será que Paulo deixou Trófimo doente em Mileto? Será que Paulo perdeu esse dom de curar? Não, porque ele nunca teve dom de curar. Por quê? Porque cura é manifestação, não é dom. É manifestação do Espírito. Ninguém tem dom de curar. O Espírito Santo que capacita uma pessoa a curar outra, porque o Espírito acha que é útil aquilo, porque o Espírito tem um propósito nessa cura. Assim como nessa cura, ou nessa língua, nesse outro idioma, ou qualquer outra coisa que o Espírito queira fazer, porque ele julga que é útil essa ação, né? Então ele dá esse poder, a pessoa executa, né, vamos dizer, essa manifestação espiritual, e depois isso não pertence à pessoa. Diferente dos dons que são descritos lá em Efésios 4, né? Aqueles dons são dons na pessoa. A pessoa é um profeta. A pessoa é um apóstolo, um mestre, um evangelista, né? Um pastor. E também o irmão perguntou sobre o dom de mestre, né? O dom de mestre era uma pessoa que ele tinha capacidade de ensinar outras pessoas as coisas do Senhor. Ele tinha essa capacidade, ele tinha conhecimento, ele tinha didática, ele tinha paciência, ele conseguia explicar a mesma coisa de diversas formas, até que a pessoa finalmente entendesse o que estava escrito, né, naquela passagem, né? Então essa é a capacidade do mestre, ou também tem versículo, na nossa versão fala doutores, né? Então o dom de doutor é o mesmo dom de mestre, a palavra é a mesma, né? Que é traduzida em algumas Bíblias como doutor e outras como mestre. Então eu acho que o importante aí é distinguir, né, essas manifestações daquilo que é dom na pessoa. Não, obrigado. Inclusive tem aqui, eu estava olhando aqui em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 11, também fala sobre isso, que o apóstolo Paulo era doutor, né? Qual versículo que é, irmão? Versículo 11 de 2 Timóteo. Eu falei 1 Timóteo, é 2 Timóteo. Eu só não entendi o versículo que você falou, qual que é? 11? Versículo 11 do capítulo 2, ou Ah, 11. do capítulo 1 do 2 Timóteo. Versículo 11, Dal. A palavra aí talvez em outras versões, abre para a gente aí, tá, vamos ver se fala mestre. Ou instruidor, né? Doutor, mestre. A imprensa da Bíblia fala mestre, a TB também fala mestre. E a atualizada também. É a mesma, deixa eu ver qual é a palavra grega, mas a tradução é a mesma, pode ser tanto mestre como doutor, né? Dá para falar professor. Teacher, né? Como ensinador, né?
E pode ser como mestre, porque eles chamavam o Senhor Jesus de mestre, e no mestre no sentido de teacher, que é professor, né? Então, deixa eu ver aqui, Efésios 4:11. A palavra é didáscalos, que pode ser traduzida doutor, mestre ou professor. Teacher em inglês, né? Ou instrutor também. Ela aparece 58 vezes no Novo Testamento. Obrigado, irmão. Ficou claro agora. Seguindo a nossa filinha aí, o próximo é o irmão Newton. Ele tem uma pergunta. Pode ficar à vontade, irmão. Eu vou ler aqui. Irmão Luiz, ainda em Atos, a partir do capítulo 17, lá pelo verso 15 em diante, gostaria de entender a razão pela qual Paulo foi visitar a Areópago e o conselho, que sempre aconselhavam seus réis. E como Paulo era perseguidor, por que Paulo adotou a postura de visitar esse local, o Areópago e o conselho? É Atos capítulo 17, do verso 15 em diante, Dal. Paulo foi perseguidor da igreja, né, até o momento que ele se converteu, né? E o que ele sempre teve foi amor pelas almas, pelos perdidos, né? E ele foi, com certeza, com o objetivo de trazer a verdade, né? E, aliás, só o versículo 16 fala, né? Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Então, com certeza, o que movia o apóstolo Paulo era o amor pelas pessoas, né? Com certeza. Ele agradeceu aqui. E agora a gente podia ir para a pergunta de Dal, né? Que ele está esperando. Né, irmão? Deixa eu olhar aqui, é Lucas. Deixa eu ver se eu me perdi. Rapidinho. E essa organização aí, Dal, tá igual a de Welton? Organizativo, é igual ao Elton. Lucas 16. Ela é sobre a parábola do mordomo infiel. Na verdade, aqui eu quero explorar um pouquinho aqui o irmão Luiz. Luiz, Essa é difícil, hein, Dal? quero explorar você um pouquinho aqui, porque essa parábola eu acho difícil mesmo. É, Eu acho difícil essa parábola. O que é que se aplica aí para nós? O que é que a gente tira de lição aí na vida da gente aqui?
Uma vez eu li, Dal, porque realmente essa palavra, essa parábola, ela é, ela é, é estranha porque o, o dono não, né? Como é que é o que fala a palavra? O homem rico, ele elogia o mordomo fazendo uma coisa errada, vamos dizer assim, né? E aí que deixa a gente com dúvida, né? Onde é que tá? Acho que aí no 8 mesmo, né? Ah, e louvou aquele senhor, o injusto mordomo, quer dizer, o mordomo era injusto no que ele estava fazendo, porque ele estava pegando o dinheiro dessa pessoa, dando um prejuízo para ela, mas para ficar de bem com esse devedor, né, que era dele. Então ele estava pegando de uma maneira injusta aquilo que não era dele, né, e estava fazendo amizade, vamos dizer assim, com, o, com os devedores, né. Mas o irmão falou que o princípio dessa parábola, ah, por que que o Senhor elogiou o servo dele? Porque ele estava pensando no futuro. O mordomo sabia que ele ia perder a posição dele, mas ele estava pensando no futuro. E é nisso que ele é elogiado, não pelo que ele fez, mas porque ele estava pensando no futuro, não é? E o ensino, né, para nós nessa parábola é que nós precisamos pensar no futuro, não é? Pensar no futuro. Então, é exatamente no versículo 3, né? O meu mordomo, o mordomo diz consigo: que farei, pois, que o meu senhor me tira a mordomia? O que eu vou fazer no futuro? Cavar não posso, menegar tenho vergonha. Eu sei que eu vou fazer, para que, quando for desapossado a mordomia, me recebam em suas casas. Né? Então, aí ele começou toda essa atitude injusta, né? Porque ele estava tratando com o dinheiro do outro, né? Mas ele estava pensando no futuro. Essa era a razão, né? Porque a pessoa, né? O chefe dele, né? Elogia ele, né? É o que eu sei falar dessa parábola. Não sei se ajuda. Eu acho que eu vi também em algum momento aqui. Deixa eu ver, irmão. Eu acho que é o próprio seu que fala alguma coisa. Deixa eu ver aqui se eu acho para não atrapalhar aí. Não foi aqui não. Eu creio que devo ter visto o comentário desse mesmo, irmão. Que esse mordomo pensou no futuro. E ainda assim eu fiquei, né, pensando assim, como seria essa aplicação para nós, né? Porque aí ele está lidando com a coisa de outro vamos dizer, e ficando de bem com pessoas, né? Que eram devedores, ou seja, aí ficou na minha mente justamente o que o irmão falou, quando o seu elogia, aí é que trava a mente, né? É, Aí é trava a mente mesmo. Aí eu não sei como é que se pode elogiar a pessoa fazendo dessa forma. Aí, como o irmão falou, a intenção dele foi pensando no futuro, mas fazendo algo estranho, né, ali, né? Realmente, eu. você quer ver, tem um comentário do F.B. Hall, o irmão, sobre o Evangelho de Lucas, né? É, podia dar uma olhada aqui, mas bem que acho que aí vai demorar um pouco para a gente achar aqui. Não.
Precisaria pegar o livro, o Dal, pega aquele livro lá na Verdades Vivas, comentário de Lucas, do F.B. Hall. Provavelmente ele vai comentar essa. Deixa eu ver se eu consigo. É aquela coisa, né? A gente sabe que não é doutrina, né? É, Mas a gente pode fazer uma aplicação. E aí vem, como é que isso é aplicado, né? Na vida, né? Coloquei o link aí no chat, Dal, do livro. Foi? Aí dá para você abrir. fala assim, ó, tem uma parte que fala assim: o mordomo infiel encontrou-se sob aviso para deixar o seu ofício, após o que resolveu que usaria certas oportunidades ainda ao seu alcance no presente, com vistas à sua vantagem no futuro. Ah, tá, você pôs aí, né? Estou bem nessa parte aí. Com vistas à sua vantagem no futuro. O versículo 8 é o fim da parábola. O mordomo era injusto. O Senhor claramente o chama assim. Mas seu senhor não podia deixar de elogiar a desonesta sabedoria com a qual ele agira, apesar de ser em seu próprio detrimento do senhor, né? Em questões de astúcia humana, os filhos desse mundo excedem os filhos de Deus. Os versículos 9 a 13 se aplicam à parábola para todos nós. Posses terrenas, dinheiro e coisas semelhantes são as riquezas da injustiça, porque são as coisas pelas quais a injustiça do homem é principalmente Eu mostrada. encontrei um comentário aqui, Luiz. Você quer que eu faça aqui? Que eu leio aqui? Pode ser? É pequeno. É isso. Isso é diferente do de Darwin. Você quer ler, Welton, aí ou quer ler aqui primeiro e ver o seu também? Se você estiver falando, tá desligado o microfone. Welton, tá falando? A conexão dele pode estar ruim. Deixa eu continuar aqui, então. Então, riqueza da injustiça, porque são as coisas pelas quais a injustiça do homem é principalmente mostrada, embora em si mesmas não sejam propriamente injustas. Devemos usar as riquezas de modo a estabelecer um bom fundamento para o futuro. Ver 1 Timóteo 6, 17 e 19. Ou, como o nosso versículo diz, quando elas falharem ou acabarem, vós possais ser recebidos nos tabernáculos eternos. Tradução do Darby. Portanto, o versículo 9 mostra que devemos agir de acordo com o princípio tão sabiamente adotado pelo mordomo. O versículo 10 mostra que devemos nos diferenciar totalmente disso. O que ele fez em infidelidade, devemos fazer com toda a boa fidelidade. As riquezas da injustiça, que os homens lutam para obter com tanta seriedade e com frequência, com tanta desonestidade, afinal, o pouco. Não são propriamente nossas, mas de outro homem. À medida em que a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Mas há as verdadeiras riquezas que o Senhor fala, como o que é vosso. Se realmente percebemos que nossas próprias coisas são aquelas que temos em Cristo,
Usaremos tudo o que temos nesta vida, dinheiro, tempo, oportunidades, poderes mentais, ou capacidades mentais, né? Com vistas aos interesses de nosso mestre. Em todas as ocasiões, não podemos servir a dois mestres, ou Deus ou Mamon. As riquezas nos dominará. Vamos fazer com que Deus nos domine. Acho que até aí, né? Mas depois, os irmãos, se quiserem dar uma lida, né? É interessante essa. É usar, né, das riquezas da injustiça para o Senhor. Né? O mordomo, ele usou das riquezas da injustiça para o seu próprio benefício, né? E nós devemos usar as mesmas riquezas da injustiça, né, que fala o dinheiro, as coisas que existem nessa vida, né, para o bem ou o proveito do Senhor, ou das coisas do Senhor. Né? O que você acha, Dal? Eu entendi aqui, então, me corrija, meu irmão, se foi isso aí, que riquezas, elas em si mesmo, elas não são injustas, né? Porque todas as coisas pertencem ao Senhor. Porém, a ação do homem... tem alguém falando aqui? Pronto. Porém, a ação do homem, que é corrupto, né? O homem é corrupto, ele angaria essas riquezas através de formas injustas. Então, tudo que circula praticamente, passa pela mão do homem, que é injusto. Então, são riquezas, né? Que o homem angaria, mas de forma injusta, e é por essa razão que está sendo falado assim, riquezas da injustiça. Seria isso, irmão? Pode me corrigir, por favor, que eu quero entender bem isso aí. Tentar, né? Com certeza, Dal. Na verdade, nada é mal em si mesmo, a não ser o homem, né? Com certeza, né? Por exemplo, você pega um celular, um celular é mal. Isso aqui é mal? Não é mal. O que é mal, o que, aliás, pode ser mal, é o uso que eu faço dele. Eu posso ter esse celular aqui para me ajudar a encontrar um versículo, ou eu ler um livro lá baixo aqui na Verdades Vivas e leio e tal. Então, eu estou fazendo um uso desse aparelho, um bom uso, ou posso fazer um mau uso dele também, né? Olhando coisas que eu não deveria estar olhando. Então, a coisa em si, ela não é má. Por exemplo, o dinheiro em si, uma nota de 100, por exemplo, ela é má? Não é má. O que pode ser mal é o uso dela. Né? Então, como é que eu recebi essa nota de 100? Eu recebi essa nota de 100 vendendo droga, por exemplo. Então, é péssimo. Não é? Então, isso é uma riqueza que eu tenho de uma ação injusta que eu fiz. Não é? Então, ela é essa riqueza obtida, né, de uma forma injusta. Ou eu posso também ter uma nota de 100 porque eu trabalhei usando o que eu falei no começo da live, né, eu trabalhei fazendo uma tenda, né, construindo uma tenda, vendi a tenda e peguei R$ 100 nessa tenda aqui que eu fiz, né? Então, um trabalho honesto, né? Vamos dizer assim, né? E sem comprometimento com o mundo, com imoralidade, ilegalidade, enfim, né? Qualquer coisa nesse sentido. Então, eu pego isso e essa nota eu posso usá-la, né? Sei lá, eu vou comprar folheto com essa nota e vou distribuir folheto para pregar o evangelho para os incrédulos, né? Então, é um dinheiro, né? Que é de outro, né? Porque todas as coisas são do Senhor, né? Mas nós estamos usando isso para Ele, né? Para que isso dê fruto para o Senhor. Não sei se deu para entender. E no caso dessas riquezas da injustiça, não seria de uma forma geral assim, não, né? Tipo assim, todo o dinheiro passa pela mão, né? Dos homens aí, até chegar a nós, mesmo que a gente ganhe de forma honesta.
mas aquilo chegou até a mim circulando, né? E aí passou pela mão de traficante, passou pela mão de não sei quem, de políticos corruptos, empresários também, maus aí, mas chegou na minha mão, né? E seria de uma forma assim também geral, essas riquezas da injustiça, ainda que chegue na minha mão, eu tenho que saber usar da forma, no caso, falando de um cristão, né? Para o bom fundamento, para o Senhor, para o futuro, no caso. Seria assim também? Eu não sei, eu não sei te explicar isso, Dal. O que eu sei é que a gente deve ter uma boa consciência naquilo que a gente faz, aquilo que a gente se permite, né? Enfim, tudo que está relacionado com a nossa vida, né? De hoje salvos e comprados pelo Senhor, né? É muito importante a gente saber que nós somos comprados, né? E que nós pertencemos ao Senhor. E com certeza ele não gostaria, né, de ter nenhum dos seus comprados agindo de uma forma injusta, né? Trabalhando, obtendo, por exemplo, o seu pão de cada dia de uma forma injusta, né? Como eu falei, extremo, né? Vendendo droga, fazendo falcatrua, tendo um negócio, não pagando imposto. Então, por causa disso, aí ficou com mais dinheiro, aquela coisa, né? Não é nesse sentido, né? Então, nós devemos ter uma consciência pura diante do Senhor, trabalhar de forma honesta, né? Num trabalho que seja honesto, né? Que seja uma coisa institucional, uma coisa, enfim, que não seja ilegal e, né? Que não seja, enfim, que seja uma coisa que a gente possa se ocupar e a gente fique bem com a nossa consciência, né? De estar fazendo aquilo. Lógico que cada um tem a sua dificuldade, né? O mundo fica essa pressão e essa competição e etc, né? Mas nada impede de nós andarmos de uma maneira honesta nesse mundo, né? E muitas vezes o Senhor permite, né, situações para que a gente mostre, né? Ou aliás, primeiramente para que nós nos conheçamos, para ver se realmente nós estamos agindo de uma maneira honesta, enfim, né, correta, né, de uma forma cristã, né, vamos dizer assim. Então, às vezes o Senhor nos coloca numa certa, né, em provas para ver como nós reagimos, né, diante de uma dificuldade, uma circunstância tal, né. Então, eu creio que é importante a gente ter essa consciência. E outra coisa, não é a consciência que eu tenho entre meus irmãos e o que nós achamos que é correto, é aquilo, é uma consciência bíblica, é aquilo que a palavra de Deus fala. Nós precisamos tomar cuidado, porque nós não podemos confiar na nossa consciência, nós devemos confiar na palavra de Deus. E eu digo isso por quê? Porque Paulo, ele, em sã consciência, ou de consciência pura, ele perseguiu os cristãos, colocou cristãos na cadeia, deu o seu voto para a morte de cristãos, né? E ele fez isso com uma boa consciência que ele tinha naquela época, não é? Então, a boa consciência que Paulo tinha não era uma consciência bíblica, não era uma consciência bíblica, eu digo, era bíblica na velha dispensação, vamos dizer assim, mas na verdade que foi revelada no Novo Testamento, a consciência dele estava errada, não é? Então, a gente precisa ter essa consciência, não é que, né, eu sei lá, vou ser extremo também no que eu estou falando, né? Eu estou vendendo droga e eu estou com a consciência tranquila de estar fazendo isso. Então, eu estou com um problema de consciência, porque não é a minha consciência do que eu acho, né? Eu acho que está bom e a Vika acha que está bom também fazer tráfico. Então, nós estamos bem com essa consciência, nós estamos em paz. Não está em paz. Por quê? Porque a palavra de Deus não fala isso.
né? Então, é importante a gente ter a consciência daquilo que a palavra de Deus fala, o que é correto, o que não é correto. Muito bom, irmão, é isso mesmo. Mica falou não. A Adriana tá dando risada aqui, Mica. Mica também tá achando bom. Não, tá não. Ai, irmão. Essa foi boa. O que o irmão falou aí foi praticamente, né, a questão da fidelidade nossa, que o irmão... Quem foi que escreveu mesmo ali? O texto que a gente viu foi o irmão ali, né? Ele falou da gente se desviar desse versículo 10, né? Que o seu aqui já é uma reprovação, que é infiel no mínimo. Aqui fala de uma infidelidade. É isso que a gente não deve ser. O que eu lembrei aqui que o irmão falou também, lá no texto dele, é a mesma coisa que você está falando, né? A gente ter nossa consciência tranquila no molde bíblico, né? Não é o que a gente segue as opiniões aí, não, nada disso não. Muito bom, irmão. Eu quero falar uma coisa também nesse versículo, Dal. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito, né? Lógico que o Senhor está falando aquilo, se a gente cuidar de pequenas coisas com fidelidade, o Senhor vai nos dar as coisas maiores, né? Porque Ele sabe que nós vamos ser fiéis. Agora eu falo outra coisa. É mais difícil ser fiel nas coisas pequenas do que nas coisas grandes. Não é? A gente cai muito mais em pequenas coisas que a gente permite na nossa vida do que em grandes coisas, né? Então não são grandes pecados que são o nosso problema. O nosso problema são pequenas permissões na nossa vida que a gente muitas vezes, isso aqui tudo bem, sabe aquela coisa? Todo mundo faz, né? O mundo inteiro faz, né? Não é o mundo inteiro faz. Eu sou comprado, eu pertenço a ele. Eu tenho que perguntar para ele o que ele pensa. Não sou mais eu pensando, né? Vamos dizer o que eu acho. Então a gente precisa tomar muito cuidado, irmãos, que ser fiel, no mínimo, muitas vezes é mais difícil do que ser fiel no que é grande. Certo, irmão, obrigado. Eu até falei assim em se desviar desse versículo, mas não, é diferenciar o que está escrito. Porque aqui fala de fiel no mínimo e fiel no muito. E depois fala que é injusto no mínimo, também injusto no muito. Aqui a gente faz a separação, né, da coisa. Então, o agrado do Senhor é que sejamos fiéis, né? Obrigado. Newton, ainda queria fazer alguma pergunta? O Eric, tem como você ver aí? Tem sim, a gente está com 3 perguntas. Pergunta de Newton, depois de Leones e depois da irmã Jane Maria. O irmão Newton falou o seguinte: eu tinha entendido que era uma ação de incompetência do mordomo reprimida pelo seu senhor, e o mordomo ficou de calças na mão sem saber o que fazer. Mas gostei da explicação do irmão Luiz sobre o futuro e a dedicação para o Senhor. Muito bom. Um comentário. O irmão Leones, ele pergunta o seguinte: depois dessa pergunta do Dal, me lembrei de outra passagem que não consigo compreender. Em Romanos 3, versículos 5 ao 8. Eu vou ler aqui. E se a nossa injustiça for a causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo,
como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por quê? Porque sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos como somos blasfemos e como alguns dizem que dizemos, façamos males, mas que venham bens? A condenação desses é justa. Porque somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeu como gregos todos estão debaixo do pecado. Leones, eu não vou responder essa pergunta e eu vou pedir para você ler o comentário que o Bruce faz no livro de Romanos, porque inclusive essa frase que ele fala, de maneira nenhuma, isso também está no versículo 9, pois que somos nós mais excelentes, de maneira nenhuma, e várias vezes aparece essa frase, de maneira nenhuma. Uma pergunta e uma resposta, uma pergunta e uma resposta. E tem todo está tudo interligado que nessa questão eu não saberia te responder de maneira adequada, mas se você der uma olhada no comentário do Bruce, né, sobre essas perguntas, né, essa é uma série de perguntas que Paulo faz para ele mesmo e ele mesmo responde, né? Eu acho que vai ser de proveito para você. Dá uma olhadinha lá, eu creio que vai ser mais de ajuda do que eu poderia falar para você. Ele agradeceu aqui, irmão. Na sequência, a gente tem uma pergunta da irmã Jeane Maria. Pode ficar à vontade, irmã. Boa noite, irmãos. Não é uma pergunta, é só um comentário, né, que aconteceu comigo. Tenho quase 22 anos de trabalho numa empresa e comentando, né, na hora do almoço lá, que já estou cansada. Eu sou auxiliar de limpeza, trabalho braçal, e eu já estou, né, passando dos 50 já. Então, comentando, né, que estou cansada, cheio de ita, tendinite, artrose, um monte de coisa, né, que vai aparecendo com o tempo. Aí um rapaz disse assim, você não se aposenta porque não quer. Eu disse, não, que eu já procurei, né, já procurei saber e ainda não está no tempo de me aposentar, não. Infelizmente, não está. Se o senhor permitir, eu falando, né, se o senhor permitir, em 2025, só que o meu primeiro. Não, mas tem advogado aí cobrando tal, de 6 mil, 10 mil para aposentar. Você se aposenta porque não quer. Aí eu falei para ele, essa aposentadoria, realmente eu não quero. Foi isso que eu falei, só, irmão. Foi a resposta que eu dei. Essa aposentadoria eu não quero. Eu prefiro esperar. Ô, irmão, aproveitando o silêncio que está aí, eu não consegui encontrar o dicionário da semana passada que o senhor comentou. Fui lá, na verdade, vi um monte de livro, mas o dicionário... Tem um título, o dicionário? Lembra? Não, o título é dicionário mesmo. Você abriu lá o site lá? Abri lá, Verdades Vivas.
Não consegui, Entra não. lá em publicação. Você tem que entrar lá em Verdades Vivas, publicação. Hum, Ele vai aparecer logo no começo lá. tá bom, tá bom. É só isso, viu? Aqui. Obrigada. Coloquei o link aí no chat, irmão, para você baixar o dicionário. Obrigado, Eric. Nada. O irmão Helder Rosas tem uma pergunta. Pode falar, irmão. Se o irmão estiver falando, está com o microfone desligado. Eu acho que o irmão deve estar com algum probleminha lá, não está conseguindo falar, ou pode ter saído. Se algum outro irmão tiver alguma pergunta, pode levantar a mão e deixar aí que já já a gente dá uma olhadinha. Helder Rosas, você quer avisar alguma coisa no chat aí? No caso, sua mão está levantada aqui, está acionada. É algum problema lá, Eric? Eric, se quiser, pode dar encerramento. São 9 horas e 30 minutos, viu? Se não há mais nenhuma pergunta dos irmãos, a gente pode encerrar aqui. Eu vou pedir Dal para tirar a gravação. Welton, você pode agradecer? Vamos lá.